Alguns dos lugares mais bonitos do Brasil estão sendo destruídos pelas próprias pessoas. Turismo em excesso, construções, lixo e ocupação descontrolada estão mudando municípios que parecem verdadeiros paraísos, enquanto ainda existem áreas onde a terra custa muito menos do que você imagina. Hoje você vai conhecer 7 desses lugares. E já se inscreva no canal para não perder os próximos. Jericoacoara, Ceará. Jericoacoara tem uma característica que pouca gente percebe quando olha apenas para as fotografias. A vila está praticamente encaixada em uma área natural extremamente sensível, cercada pelo Parque Nacional de Jericoacoara, que possui cerca de 8.850 hectares e protege dunas móveis, restingas, manguezais, praias e lagoas temporárias. O terreno arenoso e o movimento natural das dunas fazem com que aquilo que parece apenas uma grande extensão de areia seja, na realidade, um sistema em constante transformação. O problema aparece quando milhares de pessoas, veículos e atividades turísticas precisam circular nesse ambiente, principalmente nos períodos de maior movimento, quando a pequena vila passa a receber um volume de visitantes muito superior ao de sua população habitual. Essa concentração coloca pressão sobre coleta de lixo, abastecimento, circulação e principalmente sobre os acessos que atravessam áreas ambientalmente sensíveis. Um dos pontos mais delicados está justamente onde muita gente imagina que não existe nada para destruir, nas dunas. O tráfego constante de veículos pode criar trilhas, atingir vegetação e interferir em áreas utilizadas por pequenos animais, principalmente quando bugs, quadriciclos e outros veículos abandonam trajetos autorizados. Por isso, não é permitido simplesmente dirigir por qualquer parte do parque, existindo restrições específicas para veículos sobre dunas fixas e móveis. É um detalhe importante porque mostra que o impacto humano em Jericoacoara não precisa assumir a forma de grandes prédios ou desmatamentos enormes. Centenas de veículos repetindo trajetos inadequados podem alterar lentamente um ambiente que depende justamente da vegetação, da movimentação natural da areia e do equilíbrio entre dunas, lagoas e faixa costeira. Existe ainda um contraste econômico interessante entre a famosa vila de Jericoacoara e outras partes do próprio município de Jijoca de Jericoacoara. Em ofertas imobiliárias recentes, terrenos de aproximadamente 250 metros quadrados aparecem anunciados por cerca de R$53 mil, enquanto outros de tamanho semelhante podem ficar próximos de R$96 mil, em condomínios ou posições mais valorizadas, alcançar aproximadamente R$250 mil. Portanto, falar literalmente em terra de graça seria exagerado, mas o contraste continua chamativo. Dentro de um dos municípios turísticos mais conhecidos do Brasil ainda aparecem terrenos custando uma pequena fração do preço encontrado nas áreas mais valorizadas próximas aos grandes atrativos. A localização exata, documentação, infraestrutura, acesso e possibilidade legal de construir precisam ser consideradas, porque 2 terrenos com praticamente o mesmo tamanho podem apresentar diferenças superiores a R$150 mil. O detalhe mais curioso é que Jericoacoara chegou a um ponto em que continuar recebendo grandes quantidades de turistas sem comprometer sua paisagem exige controle cada vez maior da circulação e da ocupação. A Pedra Furada, a Duna do Pôr do Sol, o Serrote, as lagoas temporárias e os manguezais estão inseridos em um parque nacional onde existem regras específicas justamente porque o crescimento desordenado das atividades humanas poderia comprometer aquilo que torna a região valiosa. Essa é a grande contradição de Jeri. Quanto mais conhecida e economicamente valorizada ela fica, maior se torna a pressão sobre dunas, praias e lagoas, fazendo com que preservar o cenário que atrai tanta gente seja cada vez mais complicado. Maragogi, Alagoas. Maragogi parece simples quando observada da areia, mas boa parte de sua riqueza está escondida debaixo de poucos metros de água. O município está dentro da área de proteção ambiental Costa dos Corais, onde os recifes formam piscinas naturais que estão entre as imagens mais conhecidas do litoral brasileiro. Galés, taocas e outras áreas recebem embarcações e visitantes durante as marés adequadas, mas justamente por serem ambientes frágeis a visitação precisa ser controlada. Em regulamentações da visitação, as galés chegaram a ter capacidade máxima estabelecida em 720 visitantes por dia, enquanto Taocas ficou em 426. Números que ajudam a mostrar como existe um limite físico para explorar turisticamente esses lugares sem transformar piscinas naturais em áreas permanentemente superlotadas.
A pressão turística tornou-se relevante a ponto de Maragogi estabelecer medidas específicas relacionadas ao uso sustentável de sua faixa costeira. Em 2026, o município criou diretrizes voltadas ao turismo sustentável e instituiu o selo Praia Limpa Maragogi, envolvendo pontos como gestão adequada dos resíduos sólidos, utilização de energias renováveis e adoção de práticas de preservação ambiental pelos empreendimentos turísticos. Isso não significa que Maragogi esteja simplesmente sendo destruída, mas mostra que o crescimento do destino exige respostas cada vez mais específicas para evitar que resíduos, atividades turísticas e ocupação desordenada comprometam justamente os ecossistemas costeiros responsáveis pela fama do município. E é justamente esse crescimento que torna a questão imobiliária interessante. Maragogi deixou há muito tempo de ser apenas um destino de pousadas simples espalhadas pela praia e passou a atrair condomínios, casas de temporada, hotéis e terrenos direcionados a investidores, criando diferenças enormes de preço dependendo da distância da praia, documentação, infraestrutura e localização. Em áreas menos disputadas ainda podem aparecer terrenos na faixa de dezenas de milhares de reais, enquanto lotes melhor posicionados e imóveis próximos do litoral podem facilmente alcançar centenas de milhares de reais. Um terreno anunciado por R$50 mil, R$70 mil ou R$100 mil pode parecer barato diante dos valores encontrados nas áreas turísticas, mas acesso, saneamento, escritura, distância real da praia e possibilidade legal de construção fazem uma diferença enorme no preço e precisam ser verificados antes de qualquer compra. Outro detalhe pouco percebido é que Maragogi não depende somente daquela imagem clássica dos catamarãs chegando às piscinas naturais. O município possui praias e núcleos conhecidos como Barra Grande, Antunes, São Bento e Peroba, formando uma extensa faixa costeira onde cada trecho sofre pressões diferentes de ocupação e visitação. Isso explica por que proteger apenas uma piscina natural não resolveria o problema inteiro, já que hotéis, restaurantes, veículos, embarcações, resíduos e novos empreendimentos distribuem seus efeitos por diferentes pontos da costa. Maragogi vive uma situação delicada, precisa continuar recebendo visitantes porque boa parte de sua economia depende desse movimento, mas também precisa impedir que esse crescimento comprometa a transparência da água, os recifes e a paisagem que fizeram o município se transformar em um dos destinos mais procurados do litoral nordestino. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Arraial do Cabo possui uma combinação difícil de encontrar no litoral brasileiro: praias pequenas cercadas por paredões, dunas, restingas e uma água que pode assumir tons extremamente claros por causa das características oceanográficas da região. A famosa ressurgência traz águas profundas, frias e ricas em nutrientes para perto da superfície, ajudando a sustentar uma biodiversidade marinha que transformou o município em referência para mergulho. Praia do Farol, Prainhas do Pontal do Atalaia, Praia Grande e Praia do Forno concentram grande parte das imagens que fizeram Arraial ficar conhecido nacionalmente, mas existe um problema físico impossível de ignorar. O território é relativamente pequeno para a quantidade de pessoas que tentam ocupá-lo simultaneamente nos períodos de maior movimento. Quando milhares de visitantes chegam de carro, ônibus, vans e embarcações, praias que parecem praticamente desertas em determinadas épocas podem ficar completamente diferentes durante feriados e alta temporada. A pressão humana não acontece somente na areia, porque uma parte importante do turismo de Arraial ocorre sobre o mar. Barcos de passeio, mergulho recreativo, pesca, circulação de veículos, comércio informal e grandes concentrações de banhistas precisam dividir um espaço ambientalmente limitado, tornando o controle de visitantes especialmente importante em pontos como a Praia do Farol, localizada na ilha do Cabo Frio e submetida a regras específicas de acesso. Outro detalhe curioso está na temperatura da água. Mesmo em dias muito quentes, o visitante pode encontrar água surpreendentemente fria por causa da ressurgência, com variações bastante perceptíveis dependendo das condições do oceano. Esse fenômeno também ajuda a explicar a riqueza submarina da região, mas mostra por que Arraial não deve ser analisado apenas como um conjunto de praias bonitas, já que existe ali um sistema marinho muito particular sendo pressionado diariamente por uma atividade turística cada vez maior. O mercado de terrenos também revela contrastes interessantes dentro do município.
Dependendo do bairro, da documentação, da infraestrutura e principalmente da distância das praias mais valorizadas, é possível encontrar anúncios de lotes na faixa de aproximadamente R$ 70 mil a R$ 150 mil em regiões mais afastadas, enquanto terrenos melhor localizados podem ultrapassar facilmente R$ 300 mil, R$ 500 mil ou valores ainda superiores. Nas proximidades do Pontal do Atalaia e em posições com vista privilegiada para o mar, a lógica muda completamente, porque localização e paisagem passam a representar uma parcela enorme do preço. Isso significa que a ideia de encontrar terra barata em Arraial ainda pode fazer sentido em pontos específicos, mas dificilmente será na mesma área onde o visitante abre a janela e encontra uma das paisagens mais famosas do município, sendo fundamental verificar escrituras, zoneamento, infraestrutura e restrições ambientais antes de considerar qualquer preço anunciado como uma oportunidade. Talvez o detalhe mais interessante de Arraial seja justamente a rapidez com que uma cidade pequena pode mudar de aparência dependendo da época do ano. Fora dos grandes feriados, determinadas ruas e praias podem transmitir uma sensação relativamente tranquila, enquanto no verão e em datas de grande movimento a quantidade de veículos, turistas e embarcações altera completamente a dinâmica local. Esse crescimento gera dinheiro para restaurantes, pousadas, passeios e comércio, mas também aumenta a produção de resíduos, consumo de água, trânsito e pressão sobre áreas naturais que não aumentam de tamanho junto com o número de visitantes. Arraial do Cabo não precisa perder suas praias para perder parte de seu encanto, basta que o crescimento ultrapasse a capacidade física de suas pequenas faixas de areia, acessos e ambientes marinhos, transformando justamente a exclusividade visual que tornou o município tão desejado. Porto Seguro, Bahia. Porto Seguro é muito maior e mais complexo do que a faixa de hotéis e barracas de praia que muitos visitantes conhecem, porque dentro do mesmo município estão destinos extremamente valorizados como Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíva, além de extensas áreas de Mata Atlântica, falésias, praias, rios e territórios indígenas. Essa combinação fez surgir uma pressão imobiliária difícil de ignorar, principalmente nas áreas próximas aos destinos turísticos mais desejados. Em 2026, uma operação envolvendo FUNAI, IBAMA e Força Nacional combateu o loteamento ilegal dentro da terra indígena Aldeia Velha, localizada entre a área urbana de Porto Seguro e Arraial da Ajuda, em uma região oficialmente descrita como submetida à expansão urbana e forte pressão da especulação imobiliária. Foram identificadas áreas desmatadas e construções irregulares, mostrando de maneira muito concreta o que pode acontecer quando o valor turístico da terra avança sobre territórios que possuem restrições de ocupação. Os distritos do Litoral Sul ajudam a entender por que existe tanto interesse imobiliário. Arraial da Ajuda possui a Rua do Mucugê, praias como Pitinga e Parracho e uma ocupação turística intensa, enquanto Trancoso concentra o quadrado e algumas das áreas imobiliárias mais valorizadas da região. Seguindo para o sul aparece Caraíva, onde o acesso final ainda envolve travessia de canoa e boa parte da vila mantém ruas de areia. O contraste é enorme porque, dentro do mesmo município, o visitante pode passar de uma área urbana movimentada para praias cercadas por falésias e vegetação em relativamente pouco tempo. Só que estradas, pousadas, casas, condomínios, restaurantes e serviços precisam acompanhar o crescimento da procura, aumentando a disputa por espaço em um litoral onde justamente a vegetação, os rios e as falésias fazem parte do produto turístico que movimenta a economia. Os preços deixam essa transformação ainda mais evidente. Em anúncios recentes de Arraial da Ajuda, aparecem terrenos de aproximadamente 1.594 metros quadrados por cerca de R$280 mil, enquanto um lote de 525 metros quadrados pode ser anunciado por aproximadamente R$585 mil dependendo da localização. Também existem ofertas pontuais muito inferiores, inclusive na faixa de R$70 mil, que precisam ser analisadas com extremo cuidado quanto à documentação e características do imóvel. Em Trancoso, terrenos de aproximadamente 300 metros quadrados aparecem anunciados por valores como R$160 mil, R$220 mil e R$250 mil, enquanto áreas maiores ou melhor posicionadas podem subir rapidamente para centenas de milhares ou milhões de reais. É exatamente por isso que terra de graça funciona melhor como provocação do que como descrição literal, porque existem oportunidades relativamente baratas nas partes menos valorizadas.
mas os terrenos próximos aos pontos turísticos mais disputados já participam de um mercado completamente diferente. Existe ainda um detalhe que torna Porto Seguro particularmente interessante para esse vídeo. O município precisa administrar ao mesmo tempo turismo de massa e destinos associados à exclusividade. De um lado estão regiões capazes de receber enormes volumes de visitantes, enquanto do outro existem Trancoso, Caraíva e trechos de Arraial da Ajuda onde justamente a sensação de natureza preservada aumenta o valor das propriedades. Quanto mais procurados esses lugares ficam, maior tende a ser o interesse por novas construções, hospedagens e terrenos, criando uma situação contraditória em que a paisagem preservada aumenta o preço da terra e esse aumento incentiva ainda mais ocupação. Porto Seguro mostra com clareza que um lugar não precisa ser coberto de prédios para começar a perder suas características naturais, porque a transformação pode acontecer gradualmente, terreno por terreno, estrada por estrada e empreendimento por empreendimento. Ubatuba, São Paulo. Ubatuba é um dos casos mais impressionantes do litoral paulista porque possui mais de 100 praias espalhadas por aproximadamente 100 quilômetros de costa, além de extensas áreas de mata atlântica, cachoeiras, rios, ilhas e encostas praticamente cobertas pela floresta. Essa geografia cria uma situação incomum: bairros bastante urbanizados ficam relativamente próximos de praias onde ainda existe mata chegando quase até a areia, especialmente em direção ao norte do município. O problema é que essa mesma combinação tornou a cidade extremamente desejada para turismo, segunda residência e construção de imóveis, aumentando a pressão sobre terrenos que possuem limitações ambientais ou estão próximos de encostas e áreas protegidas. Em 2026, operações municipais continuaram combatendo ocupações ilegais em áreas de interesse ambiental e construções irregulares em locais classificados como áreas de risco, mostrando que a disputa por espaço não é apenas uma impressão provocada pelo crescimento visual da cidade. O impacto fica ainda mais evidente durante períodos de grande movimento, porque Ubatuba possui uma população permanente relativamente pequena diante da quantidade de pessoas que consegue receber em férias, réveillon e feriados prolongados. Praias como Grande, Maranduba, Toninhas, Itamambuca, Félix e Praia do Lázaro podem apresentar situações completamente diferentes dependendo do mês, e essa oscilação exige muito mais de coleta de resíduos, trânsito, estacionamento, abastecimento e saneamento. O município inclusive possui cobrança ambiental para veículos visitantes, criada justamente para ajudar a financiar ações relacionadas à conservação e infraestrutura ambiental. Outro detalhe curioso é que a famosa quantidade de chuva de Ubatuba, frequentemente tratada como inconveniente pelos turistas, está diretamente relacionada à presença da Serra do Mar e ajuda a sustentar a vegetação extremamente densa que torna o município tão diferente de grande parte do litoral brasileiro. Os valores imobiliários mostram como a procura modificou determinadas regiões. É possível encontrar anúncios de terrenos mais afastados ou em bairros menos valorizados começando aproximadamente entre R$70 mil e R$150 mil, enquanto lotes com melhor infraestrutura, localização consolidada ou proximidade das praias podem facilmente ultrapassar R$250 mil, R$400 mil ou R$500 mil. Nas regiões mais desejadas, principalmente próximas de praias conhecidas ou dentro de condomínios, terrenos maiores e propriedades prontas podem alcançar valores milionários. O preço baixo, entretanto, exige atenção redobrada em Ubatuba, porque relevo, vegetação protegida, documentação, risco geológico e possibilidade efetiva de construção podem transformar um lote aparentemente barato em uma compra complicada, sendo especialmente perigoso analisar apenas o valor anunciado sem verificar a situação jurídica e ambiental da área. O detalhe que torna Ubatuba perfeita para esse tema é que a destruição nem sempre aparece como uma transformação gigantesca de uma única vez. Ela pode acontecer através de pequenas ocupações, abertura de acessos, construções irregulares, retirada gradual da vegetação e uso excessivo de áreas públicas, fenômenos que continuam exigindo fiscalização. Em fevereiro de 2026, por exemplo, uma operação no sertão do Ingá buscou conter ocupações ilegais em território de interesse ambiental, enquanto outra fiscalização encontrou estruturas comerciais irregulares em terreno próximo à Praia Grande. Ubatuba ainda conserva paisagens extraordinárias justamente porque uma parcela enorme de seu território continua associada à Mata Atlântica, mas quanto mais valiosa fica a experiência de morar ou passar férias cercado por essa natureza,
maior também se torna a pressão para ocupar os poucos espaços disponíveis. Bonito, Mato Grosso do Sul. Bonito funciona de maneira completamente diferente dos municípios litorâneos desta lista porque seu patrimônio mais valioso está principalmente debaixo da água e no interior das propriedades rurais. Rios como Formoso, Sucuri e da Prata possuem uma transparência impressionante associada às características geológicas da região, enquanto cavernas, nascentes, cachoeiras e áreas de mata completam um sistema ambiental que depende diretamente da qualidade da água. Uma mudança no uso do solo quilômetros acima de um atrativo pode produzir consequências muito longe do ponto onde aconteceu, porque sedimentos e alterações na drenagem podem alcançar rios e nascentes. É justamente por isso que Bonito não pode ser tratado como um parque de diversões natural onde basta aumentar indefinidamente o número de visitantes. Existe uma capacidade física para cada atividade, e muitos atrativos trabalham com quantidade máxima de pessoas por horário e por dia. Um detalhe pouco comum no turismo brasileiro é que Bonito desenvolveu um sistema no qual os passeios são organizados por vouchers e possuem vagas limitadas, ajudando a impedir que centenas de pessoas simplesmente apareçam simultaneamente em uma nascente pequena. Em 2026, uma flutuação conhecida como nascente azul, por exemplo, podia custar aproximadamente R$ 340 na baixa temporada e chegar perto de R$ 462 na alta. Enquanto passeios de bote pelo Rio Formoso ficavam aproximadamente entre R$ 190 e R$ 220 por adulto. Desde dezembro de 2025 também passou a existir uma taxa de conservação ambiental de R$ 15 por visitante por dia, destinada a financiar ações ambientais. Esses valores ajudam a mostrar algo importante: preservar Bonito custa dinheiro. E o modelo turístico do município tenta transformar parte do faturamento gerado pelos visitantes em controle, fiscalização e conservação dos recursos naturais. No mercado imobiliário, a diferença entre o centro urbano e as áreas rurais cria oportunidades que parecem muito baratas quando comparadas aos destinos costeiros mais famosos do país. Dependendo da localização e das condições do imóvel, lotes urbanos podem aparecer aproximadamente entre R$ 80 mil e R$ 180 mil, enquanto terrenos maiores e posições mais valorizadas podem facilmente ultrapassar R$ 300 mil. Nas áreas rurais, comparar preços é mais complicado porque entram na conta tamanho, disponibilidade de água, acesso rodoviário, atividade produtiva, vegetação protegida e distância da cidade. Uma propriedade aparentemente barata pode ter limitações ambientais importantes, principalmente quando possui cursos d'água ou áreas de preservação, portanto terra de graça novamente funciona como provocação, não como descrição literal de um município onde o crescimento turístico também aumentou o interesse imobiliário. Bonito talvez seja o município desta lista que melhor mostra o que acontece quando um destino percebe antecipadamente que turismo sem limite pode destruir seu próprio negócio. Em vez de permitir acesso irrestrito aos principais atrativos, criou-se uma lógica de quantidade controlada de visitantes, horários definidos, acompanhamento em diversas atividades e cobrança ambiental, enquanto o Estado continua apresentando a região como referência em turismo responsável. Isso não elimina as pressões causadas pela expansão urbana, agricultura, mudanças no uso do solo e crescimento do número de visitantes, mas cria uma diferença importante em relação a outros destinos. Em Bonito existe uma tentativa explícita de calcular quanto uso um ambiente suporta. O verdadeiro risco seria ignorar esses limites, porque um rio que perde transparência não perde somente beleza, ele também perde justamente o atributo econômico que sustenta hotéis, restaurantes, agências, guias e milhares de empregos ligados ao turismo. Santarém, Pará. Santarém possui uma escala completamente diferente dos outros municípios da lista, porque estamos falando de uma cidade amazônica cercada por rios gigantescos, florestas, comunidades e praias que aparecem e desaparecem parcialmente conforme o nível das águas. Alter do Chão, localizada a aproximadamente 37 quilômetros da área urbana de Santarém, concentra a imagem mais conhecida, principalmente pela Ilha do Amor, Lago Verde e pelas águas claras do Tapajós. O detalhe curioso é que aquela enorme faixa de areia branca vista nas fotografias não permanece exatamente igual durante todo o ano, porque o nível do rio modifica profundamente a paisagem e determina quando determinadas praias ficam mais expostas.
Essa dinâmica natural faz Alter do Chão parecer um destino diferente dependendo da época da visita, mas também significa que construções, circulação turística, embarcações e ocupação das margens precisam conviver com um ambiente que muda constantemente. A quantidade de visitantes vem aumentando e isso já aparece na organização do destino. No início de 2026, empresários locais projetavam crescimento entre 20% e 25% no fluxo turístico durante a alta temporada nas praias de Santarém, com Alter do Chão permanecendo como principal destino, acompanhado por lugares como Ponta de Pedras, Carapanari e Maracanã. Esse crescimento movimenta pousadas, restaurantes, barqueiros, vendedores e transporte, mas também aumenta a geração de resíduos e utilização das praias e dos rios. Em maio de 2026, trabalhadores ligados ao turismo fluvial de Alter do Chão participaram de ações envolvendo educação ambiental, compostagem e reflorestamento. Um detalhe interessante porque mostra que até quem ganha dinheiro transportando visitantes passou a fazer parte diretamente das iniciativas destinadas a reduzir os impactos dessa atividade. A valorização imobiliária acompanha a fama de Alter do Chão e cria diferenças enormes entre terrenos dependendo da localização. Lotes mais afastados do centro da vila ou sem a mesma infraestrutura podem aparecer na faixa aproximada de R$40 mil a R$100 mil, enquanto terrenos maiores, bem documentados e posicionados próximos das áreas mais procuradas podem avançar para R$150 mil, R$300 mil ou muito mais. Imóveis com características comerciais ou localização especialmente privilegiada entram em outro patamar, principalmente porque Alter deixou de ser um destino conhecido apenas regionalmente e passou a receber turistas de várias partes do Brasil e do exterior. Como ocorre em outros destinos amazônicos, preços muito baixos precisam ser analisados com cuidado redobrado, verificando documentação, acesso, regularização fundiária e possíveis limitações ambientais antes de tratar qualquer terreno como oportunidade excepcional. Santarém encerra esta lista porque mostra uma versão diferente do problema. Não existe apenas uma praia ou um pequeno conjunto de dunas sendo pressionado, mas uma região amazônica enorme onde turismo, expansão urbana, imóveis e atividades econômicas convivem com ambientes extremamente sensíveis. Alter do Chão continua preservando praias de água doce capazes de parecer litoral marítimo, mas sua crescente popularidade significa mais embarcações, mais hospedagens, mais resíduos e maior interesse por terrenos. O município ainda possui espaço suficiente para transmitir aquela impressão de natureza praticamente infinita, e talvez seja justamente essa sensação que engane muita gente, porque um território gigantesco também pode sofrer alterações acumuladas. Quando cada novo visitante deixa uma marca pequena, o problema parece insignificante. Quando centenas de milhares fazem isso ao longo dos anos, preservar aquilo que tornou o lugar famoso passa a exigir organização muito mais séria. Esses 7 municípios mostram que até os lugares mais bonitos do Brasil possuem limites. Turismo, construções e ocupação podem trazer dinheiro e desenvolvimento, mas também podem transformar para sempre aquilo que tornou essas regiões especiais. Agora queremos saber, em qual desses lugares você moraria? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.